Bora, Fiel, seguir nesse trecho que eu separei aí do Energia 97, com o mano aí humilhando o Santista, hein? Ele já tá com medo pro jogo de domingo. Mano, ele tá falando que o Santos é favorito pra jogar contra o Corinthians na Neoquímica Arena, hein? Vê se pode, hein? Se liga só nesse corte. Deixa seu palpite pro jogo de domingo. Comenta aí, deixa seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Informações pós-jogo, pré-jogo, tudo aqui pra Fiel Torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar da vitória aí do Corinthians, né? Uma vitória difícil. Complicado. Outra enquete? Peraí, subiu outra. De quanto... Como assim? Enquete Datamano. De quanto o Timão vai ganhar do Santos? Não, peraí, que é isso? De um gol, de 2 gols, e 3 ou 4 ou mais. Aí sim, aí é justo. Aí começou a perder o respeito, hein? Ô, Domênico, ó, com paixão, 2 gols. Com paixão. Doendo, né, mano? Eu já falei e repito, vai ser clássico de um time só. O Santos não sai de Itaquera sem uma vitória. A segunda no Campeonato Brasileiro. Mas peraí. Vamos colocar os pingos nos is aqui, De Paula. Clássico, Pedrinho, clássico é quando envolve 2 grandes. E hoje só tem um grande em campo, que é o Corinthians. Então, nesse ponto aí... É o Santos. Desculpa, pra mim, clássico em São Paulo é Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, São Paulo e Palmeiras. O Santos hoje não faz parte dessa turminha. Santos, hein? Eu não consigo considerar, Domênico Gato. Eu não consigo considerar... Vocês acham que... Não, sério mesmo, Domênico. Você acha ainda Palmeiras e Santos é clássico? Sério mesmo, Domênico, você acha? Eu não consigo considerar um time monolibertador. Pra você, Domênico, pra você, Palmeiras e Santos hoje é clássico? Vamos falar sério, gente. Acho que é. É coerente, Domênico. Não, só tu que é lunático que acha isso. Ô, Bento, você, Bento, pra você. É pai pro filho, é pai pra filho. É tipo o jogo que você vai jogar hoje. Aquele jogo... Sabe quando você vai no Society, mano, e tem... Depois do jogo a gente brinca... vamos brincar um pouquinho. Mas vamos ser honestos. Bento, é a mesma coisa, ó. Com todo o respeito, De Paula, com todo o respeito, hoje Corinthians e Portuguesa pra mim também não é mais clássico, gente. Não é mais. Não dá pra falar Corinthians e Portuguesa é clássico. Você tá comparando o Santos com a Portuguesa, é isso? É tradicional, mas vai chegar nesse momento. Calma, Pedrinho. A Portuguesa tá na Série D, o Santos tá na Série A, velho. E o problema não é esse. Tá chegando lá, o problema é que a enquete já tá dando 4 gols ou mais ali, ó. Nossa, velho. É tudo fanfarrão. Agora tá tudo voltando ao normal nesse programa. Bora, o Dorival falou sobre o jogo, né? Falou que a torcida tem que se preocupar aí, porque não é um jogo fácil dar o próximo jogo do Corinthians, né? Não pode ficar alimentando esperanças, que apesar de ter ganho, né, De Paula, a chave é difícil do Corinthians. Sim, né? o Huracan lá. Tem que ganhar lá de qualquer jeito, né? Pra poder passar pra próxima fase. E também falou o seguinte, que tem muita gente reclamando que o Corinthians tá fazendo mudanças aí, tem time misto. Ele falou, tem que ser assim. Porque senão, eu vejo pelos outros times aí que o cara às vezes tem que trocar 3 jogadores ao mesmo tempo por causa do desgaste, né? E no Corinthians não tá sendo diferente. Então, ele falando assim, perguntaram pra ele, qual vai ser o time contra o Santos? É o time titular? Ele falou, não sei ainda, vamos analisar, porque tem alguns atletas que estão cansados, estão ainda com problema muscular, não sabemos o desgaste do atleta. Então vai ter que ser assim, Dorival falou, vai ser time misto, talvez, porque a gente quer guardar os jogadores. Só que tá acontecendo com todo o calendário brasileiro, faz com todos os times, né? Desgasta os atletas, né? Acaba, tem que jogar 3 campeonatos, tem que fazer correndo as coisas e os caras não tem time, não tem elenco pra isso, né? Ô, mano, só me permitir com relação a ontem, rapidamente, o time do Corinthians escalado ontem foi pra não avançar na Sul-Americana. E ganhou. Não queria, foi uma... culposo. É aquela culposa, vitória culposa. O Corinthians fez de tudo pra não passar. Queria perder, mas os caras eram ruins. O time que foi escalado era pra não passar. Tô falando sério. Porra, meu, você viu? Dá licença. Léo Maná, olha, Léo Maná. André Ramalho tá tentando recuperar, sabe, o bom futebol. Então, né, Léo Maná. O João Pedro Tchoca, ele errou contra o Barcelona de Guayaquil, ele precisava de um advogado criminalista, porque ele foi afastado. Acho que ele conseguiu um alvará de soltura pra ser escalado. Porque, mano, o Ramon Dias dava permissão de erro pra Félix Torres, pra André Ramalho. O Tchoca, coitado, foi escanteado, aí voltou ontem. E o Bidu também se salva. Agora o meio de campo com Rian, Charles, o dinamarquês, Alex Santana, arranque de balsa. Nossa, eu nem sabia quem é esse, cara. Alex Santana, arranque de balsa. Eu achava que não tava mais lá. Romero. Meu pai. E na frente, Thales Magno, que tá tentando alguma coisa, mas tá péssimo. E Hector Hernandes. O malandro era pra ser eliminado. Meu Deus, que Mas time é aí, esse? cara, no intervalo ele colocou o Coronado. Acho que ele falou assim, cara, tá tão... Nossa, vamos lá.
Vai, já que vão colocar os caras, vamos tentar alguma coisinha melhor pra não ficar tão chato. Aí colocou Coronado, Carrilho, e aí o Yuri Alberto, aí o time melhorou, porque o Carrilho é qualidade, o Coronado até que tenta fazer alguma coisa e tal. Mas ontem era tudo pra não avançar, mano. Eu tinha certeza. Era tudo pra não avançar. Agora avançou, resta saber se vai querer seguir na Sul-Americana com a escalação que colocar diante do Huracan. Se chegar com o time reservão de novo, ó, tchau, tá querendo cair. Se meter os titulares é porque quer avançar na competição, mano. Ô, De Paulo, eu concordo com você, cara. O Corinthians, ele tá correndo pra não chegar na Sul-Americana e é uma baita de uma burrice. Cara, é título internacional, por mais que tratem como uma Série B da Libertadores, mas é aquele negócio, pra quem tá com fome, um pão com manteiga é banquete. E mais um título na temporada pro Corinthians ia ser de muito bom grado. É um título internacional, é um título inédito pro Corinthians e é um título, De Paula, que dá vaga direta na Libertadores. E é um título, viu? Você, Fienzo, que fala, o Corinthians tem que abrir mão da Sul-Americana. Como é que é? Abrir mão uma porra, velho. Fienzo? Agora tem o Fienzo, é? Tem a Fiel, que é do torcedor raiz, e tem o Fienzo, que é desses molequinhos ridículos aí. Esses molequinhos ridículos de rede social, que acha bonitinho abdicar de campeonato. E a Fiel. Também. Porque o negócio é o seguinte, De Paula, eu sou de uma época, mano, que o torcedor do Corinthians gostava de comemorar título. Hoje o torcedor ele quer escolher o que ele vai jogar. E digo mais, o Corinthians com esse elenco que tem, De Paula, ele não vai ser protagonista no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é pra quem tem elenco pra brigar durante 38 rodadas. E quando a gente fala de elenco, a gente tá falando de 2 times no Brasil só. Quando a gente fala, por exemplo, de Copa do Brasil, é a nata dos times aqui que estão disputando todos os campeonatos. E é muito mais fácil você vencer uma Copa Sul-Americana do que a Copa do Brasil. Então o Corinthians tratar com desdém a Sul-Americana, pra mim é uma baita de uma burrice, inclusive do próprio Dorival. O Dorival ontem, vamos ver pelo lado do copo cheio, ele tentou dar uma chance de novo para um elenco que é horroroso. Mas ele falou, eu vou pegar um time patético e que beira o amadorismo, porque esse Racing genérico, cara, é pior do que mijar um garfo. Vamos lá, os caras conseguiram tomar em 4 jogos 12 gols, ou seja, 3 gols por jogo. 3 gols por jogo era a média que o Racing tinha tomado até então na Copa Sul-Americana. O Dorival falou, vou colocar um time alternativo porque acho que dá pra ganhar. Apesar de concordar com você, De Paulo, porque eu acho que o Corinthians fez um esforço pra não passar. Mas, enfim, o time reserva do Corinthians ele não conseguiu dar conta do Racing. Do horroroso Racing, que não tinha um ponto sequer na competição e tinha um saldo negativo de 10. Eles tomaram 12 e fizeram 2. Aí quando o De Paula fala a respeito do time, e aí eu concordo, porque aí o Dorival ele viu que tava constrangedor continuar com aquele mesmo time pro segundo tempo, ele colocou lá 3 jogadores aí no intervalo, na hora que o Corinthians volta pro segundo tempo, que mudaram um pouquinho o semblante apático do time do Corinthians, que foi o Carrilho, o Coronado e o Yuri Alberto. Isso daí, De Paula, foi o suficiente, não pro Corinthians dar um show, mas pelo menos para começar a ficar um pouco mais em cima do time do Racing, trabalhando a bola na frente da área dos caras, e mais cedo ou mais tarde acabou achando um gol também, que foi uma cagada monstra, porque a bola passa no meio de 14 jogadores e a bola acaba entrando no cantinho do goleiro. O Corinthians conseguiu essa vitória aí, o que deixa o time vivo na Sul-Americana para poder enfrentar o Huracan no último jogo, dependendo de si próprio para poder avançar rumo ao playoff, porque eu não acho que o Corinthians vai fazer 4 gols no Huracan para conseguir aí avançar. Então eu acho que o Corinthians ele tem uma chance clara sim, De Paula, de pegar uma vaga do playoff, vai possivelmente pegar aí o terceiro colocado que vem da Libertadores e avançando, o Corinthians vai para as oitavas de final. Mas independentemente de avançar nesse playoff ou não, eu acho que é obrigação do Corinthians jogar para vencer, De Paula. E acho que quando eu falo que é burrice do Dorival não colocar o time titular para poder jogar, De Paula, na boa, esse negócio de ficar rodando elenco, poupando o jogador, Dorival, coloca o que você tem de melhor em campo. Depois que você resolveu o jogo, você poupa no segundo tempo. Porque muitas vezes, De Paula, como foi o jogo contra o Mirassol, ele quer colocar os titulares depois que tá 2-1 pro adversário. E aí o cara que vai entrar, ele vai ter que correr muito mais para tentar reverter um placar adverso. Então é absurdo, cara. Por que não começar com esses jogadores antes de dar essa ladeira pro cara subir? Por que não começar com o time principal que você tem de melhor? E aí no segundo tempo, quando precisar poupar, aí você tira o Memphis, aí você tira o Yuri Alberto, aí você tira numa dessa aí o Coronado, aí você tira quem você precisar tirar. Angileri, quem quer que seja. Você poupa no segundo tempo depois que fizer o placar. Enquanto o placar tiver 0-0, e dependendo dessa porra desse elenco ridículo que o Corinthians tem, não vai dar certo.
vai continuar passando perreio, mano. E assim, Motinha, só pra... Você vai falar bastante de política, né? Mas só pra projetar contra o Santos, o Dorival, você disse na entrevista que, vamos ver quem que a gente vai colocar. Ele que não me vem com o time alternativo domingo, malandro. Não tem cabimento. Não tem pode cabimento. Vir, vai perder igual, pô. Não tem cabimento. Domingo é pra colocar o que tiver de melhor em campo. Vai pra não, cima. tem que ir pra cima, tem que amassar. Tem que detonar. Não é o Química Arena, é brasileiro, é o Santos. Tem que, se puder fazer 3, 4, 5, tem que fazer. Tem que fazer. Cadê o momento fanfarrão? Tem que fazer. Cadê? Então, eu espero, mano. Eu espero que o Dorival escale quem ele tiver de melhor à disposição. Mas se ele ele vai vir com melhor. Não me venha com Charles, com Léo Maná. Não me venha com essas coisas aí, não. Não acredito. Vamos pra cima. Mete os cobrão lá, porque é pra amassar e fazer saldo, mano. Mas se o Dorival poupar o time domingo, isso prova que ele não tem cérebro. Se o Dorival poupar domingo, prova que ele não tem cérebro. Porque a gente sabe, ô Domênico Gatto, por mais que hoje o Santos não seja um clássico, mas é um jogo que gera apelo. Não é porque clássico. É o time que o Neymar ainda tá, apesar de não estar jogando, mas é o time que o Neymar tem um contrato assinado. Respeitando os caras. Então, Domênico Gatto, o Corinthians tem obrigação de passar o carro no domingo. Tem que colocar força máxima e ganhar bem do Santos. Qual que é o maior público da história da Neoquímica Arena mesmo, seu Maurício Borges? Você tá aqui, falou merda agora, porque o Corinthians ele bateu um público aí de 49.500 pessoas. Mas eu acho engraçado. Não. No começo do ano. Qual que era? Começo do ano, vírgula. Eu acho engraçado. Começo do ano, vírgula. Olha só, mano, eu acho engraçado. O Pedrinho é bacana. Eu gosto do Pedrinho. O Pedrinho ia falar que ia ser a torcida do Santos. Eu tô percebendo que vocês estão gostando dele, não. Vocês estão muito torcendo do Pedrinho. Eu gosto do Pedrinho. Não ia falar isso, não. Mas o Pedrinho, na condição de santista, o que ele tem se vangloriado aqui, seu Bento? É de público. Ele só fala disso. No Morumbi, nos anos 2000, quem teve mais público? Vocês falam, vocês mesmos falam. Na Neoquímica Arena, quem teve? No Allianz Parque. Ele só fala de time que é bom. O santista não fala. Vocês mesmos falam que ninguém liga pro Santos. Tal. Não falam. Fica falando de Vocês mesmos falam que ninguém liga pro Santos. Não tem assunto. Vamos mudar aqui pra torcida 97. Tira estádio, não vamos falar mais de futebol, vamos falar de torcida. Vocês estão pegando muito no pé do Pedrinho. Tá louco. Mas deixa o Pedrinho concluir lá. O que você ia falar, Pedrinho? Tanto que o maior público da temporada, acho que é da história da Neoquímica Arena, é justamente no jogo contra o Santos. Mas torcida única. Não, tudo bem. Torcida única. Avisa o Pedrinho que é torcida única. A torcida do Corinthians queria ver a Seleção do Neymar. Queria ver a Seleção do Neymar. Tá passando vergonha, velho. Ou você acha que se o Neymar não tivesse em campo, a torcida do Corinthians ia lotar o estádio? Óbvio que ia, tá lotando. Tem 40 rodadas aí. Tá batendo recorde. E aí, uma coisa importante que aconteceu hoje, né? O presidente do Corinthians deu uma grande entrevista, né? Augusto Melo apresentou aí também os novos diretores de marketing e financeiro do Corinthians. E nessa longa entrevista ele falou várias coisas sobre o impeachment, por exemplo, né? Ele falou que vai continuar trabalhando, que ele não quer saber do impeachment. Quem vai dizer assim, tipo, não tô muito ligando com isso, tô fazendo meu dia a dia no Corinthians, tô trabalhando pelo bem do Corinthians. Tá ficando feia a coisa lá. Tô fechando aí o acordo, o advogado dele tava lá, né? Mas não mostraram, né? A Corinthians TV cortou quando o advogado chegou para falar. Foram reservadas 3 perguntas apenas para falar a respeito do caso da casa de aposta. Sim. E aí a Corinthians TV cortou a transmissão. O que eu peguei da parte importante que o advogado fala que o Augusto Melo não vai ser indiciado, né? Não vai ser condenado, que não vai ser. Vai ficar claro que o Corinthians é vítima. Isso é uma defesa. Isso ele falou para defender, né? Exatamente, que é a parte da defesa. Agora, o que ele fala também, que essa dívida que aí está, ele não vai pagar, porque não foi ele que fez essa dívida. Que ele não vai pagar pelos erros, né? Ele quer dizer, não que ele não vai pagar a dívida. Sim. Ele tá tentando Ele tá dizendo que não é só dele. Não é só dele, isso aí vem de lá de trás, né? E que se preciso for, ele fará uma sindicância policial. Ele falou. Pra colocar as pessoas que fizeram essas dívidas pagarem pela essa dívida. Mas, ô Mota, vamos falar a verdade aqui. Eu espero que o Augusto ele tenha a hombridade de começar a colocar em prática o que ele fala. Porque eu cansei de participar de entrevistas, eu não fiz 1 ou 2, não. Eu fiz mais de 4 ou 5 entrevistas com o Augusto Melo. Em todas elas, ele fala assim, ó, você vai ver o que vai acontecer. Me dá uma semana que você vai ver.
Ó, aguarda 15 dias que você vai ver a bomba que vai estourar. Tem coisa boa aí. É sempre assim. Então, Augusto Melo, você que tem a hombridade de colocar em prática tudo que você prometeu e falou abertamente e em off também, a respeito de denúncias que iam explodir e que você tinha aí uma série de documentos aí que poderiam comprometer pessoas que lesaram o Corinthians. Então, Augusto Melo, é a hora. Chega desse blá 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 e esse monte de balela que você tem feito e tá na hora de você colocar em prática. O Corinthians ele não pode ficar à mercê dessa situação, De Paula, do jeito que ele tá. O Augusto Melo, eu repito, eu até gostaria de não ficar repetindo, porque você fica prolixo chato, com relação a isso. Dia, né, fica repetitivo, é chato. Mas Motinha, ele tinha a faca e o queijo na mão, inclusive uma boa vassoura, para varrer todos os ratos de dentro do Parque São Jorge. E cabe você, Augusto Melo, ratos. Cabe a você, Augusto Melo, ainda, já que é o presidente do clube, ter essa decisão. Se você tem essa documentação que você cansou de prometer nas entrevistas que você participou, não somente nos programas que eu estive também, mas em outros que eu assisti também, cabe a você colocar isso em prática. Chega de blá blá blá. E Mota, fala assim, mais você que entende essa parte jurídica. Não, Mota, com relação a... Cara, é extremamente chato. Você, na condição de jornalista investigativo, tá correto trazer a informação, Mota. Mas, cara, cansa falar de política do Corinthians, sabe? Porque a gente só fala disso. Porque apaga, né, a história. Você vê, ontem o Corinthians teve um jogo importante, mas hoje o destaque do Corinthians em todas as páginas da internet, os principais portais da internet, é sobre a história, o presidente dando entrevista explicando sobre polícia, sobre impeachment. Não se fala mais de campo e bola. O torcedor do Corinthians não consegue trocar uma ideia do time, do campo, esquema tático. Não consegue. Por quê? Porque toda hora o presidente vem falar, aí tem uma... e outra coisa, hein? Atenção Corinthians, hein? No grupo do Corinthians, ou bata no grupo lá, da imprensa do Corinthians, para de soltar nota. Toda hora tem uma nota explicando alguma coisa. Porra, mano, ninguém não aguenta, vai chegar lá, nota... Oba, não é verdade, Bah? Toda hora tem uma nota. Eu olho aqui, vai ver alguma coisa boa. Nota. Não sei o que. Porra, avisar, cara. Né? Mas, porra, dá licença, né, ô Domênico? Tá feia a coisa lá. Tá chato isso. E assim, a segunda parte da entrevista do Augusto, quando ele faz um pronunciamento, ele parecia o presidente da República fazendo um pronunciamento. Ele colocou o óculos e começou a falar das coisas que ele fez. Foi na primeira pessoa. Eu trouxe o maior a receita do Corinthians. Eu corri atrás. Eu fiz isso. Eu fui atrás. Ele falou que eu que fiz. Superávit no primeiro trimestre de 12 milhões. Ele só falou dele. 12? Não, ele falou assim, o Vessone questionou do Vinícius, que era do marketing, foi trocado para colocar outro, que o marketing tinha conseguido 1/4 da receita. Ele falou, mas o Vinícius fui eu que coloquei, mas fui eu que fui atrás. O Vinícius estava lá, mas fui eu. Quer dizer, só ele fez tudo. Ele fez tudo. Sim. Ele é o soberano. A responsabilidade vai ser dele, né? Então, assim, ele tem que ter... Isso, pra mim, olhando essa parte da entrevista, me pareceu, sabe o quê? Desespero. Gente, é um discurso de adeus. É um discurso de quem tá deixando transparecer que tem um legado, mas que vai cair fora. Por quê? Dia 26 tem a votação. Cara, pelo que eu apurei... Vai ser empichado. Pelo que eu apurei, ele vai ser afastado. Pelo que eu apurei. Vai ser, né? Vai ser afastado e aí depois até uns 60 dias tem que haver a convocação para a Assembleia dos Sócios. Mas, mano, me pareceu um discurso... E ele falou que não vai renunciar, vai embora. De quem tava ali tentando fazer aquele último apelo. O cara tava... O mano que gosta das metáforas, né? Ele tava dentro da areia movediça, Domênico, e esticou só um dedinho. Sabe aquele dedinho? Ele colocou o dedinho pra fora hoje pra ver se alguém vai lá e puxa o dedo dele. Porque, assim, pra mim foi um discurso de despedida, mano. Me pareceu um discurso de despedida do Augusto Melo, cara. Então, De Paula, até com relação ao próximo impeachment aí, pelo menos a tentativa de impeachment que vai acontecer dia 26, ele tá atrelado ainda ao processo lá do que tá no inquérito da Polícia Civil referente à ex-parceira lá, Vai de Bet. Mas nesse ponto, De Paula, com relação a esse inquérito que nem tá concluído ainda, se for embasado nesse ponto,
Eu acho que ele ainda não cai. Eu acho que o Augusto ele tem muito o que explicar, inclusive com relação a essa dívida que o Corinthians tem, a ausência de documentação, que durante muito tempo ele demorou para entregar, e quando entregou de uma forma incompleta, e o pessoal começou a reclamar. Isso também é motivo para as pessoas exigirem sim a saída dele. Esse negócio da base, que está muito mal explicado, em 2 anos de mandato, ele ter contratado 87 garotos e ruins, porque eu não vi um promissor que possa estar talvez sendo utilizado aí, e um gasto muito alto com categoria de base. Esse rodízio de dirigentes ali que o Corinthians tem, hora nomeia, passa 2 semanas o cara pede as contas, enfim, ninguém confia mais no Augusto. Então tudo isso o Augusto tem que explicar. Mas com relação ainda ao caso da parceira aí, ô De Paula, tá muito estranho isso daí. Ontem a gente tá debatendo isso aqui no programa, mas De Paula, pra mim, cara, de verdade, os caras vão falar, mas o dinheiro que foi usado para pagar a comissão tá ligado a uma empresa do crime organizado. Esse dinheiro não foi repassado pelo Corinthians. Se o Corinthians fez o repasse para uma empresa que tá legalizada ali, que era intermediária, e essa empresa intermediária passou para uma empresa laranja, e dessa empresa laranja esse dinheiro começou a correr para outras empresas, nesse ponto, De Paula, de verdade, você até como um advogado brilhante que você poderia talvez dar... Obrigado. Você poderia dar talvez aí o seu voto com relação a isso, mas eu acho difícil você tentar vincular o Corinthians, a menos que exista o nome do Augusto Melo ligado a uma das possíveis empresas que estão aí, que fizeram parte talvez da origem desse dinheiro. Depois que repassaram aí, que saiu do Corinthians, foi para essa empresa intermediária e aí sim começou a correr para outras empresas. Mas se não tiver uma ligação do nome do Augusto com alguma dessas empresas, você acha que corre-se o risco dele ser empichado por esse motivo, De Paula? Não. Se não houver vinculação do nome dele, o inquérito, por exemplo, não vai adiante, não vai haver responsabilização por parte dele no inquérito, se não houver o nome dele envolvido. Mas, mano, o impeachment é mais uma questão política do que qualquer outra coisa. É maioria ou minoria ali na sua base. Os caras não estão muito mais importando do que causa, do que não causa. Do fim do processo? Sim, vai sair agora, a votação é dia 26. Daí vai voltar atrás? Eu acho, mano, que esses processos de impeachment, eles não estão vinculados a isso, sabe? As pessoas já estão pré-determinadas a votar, independentemente daquilo que tá no papel ou não. Sabe? São grupos. Não, mas eu acho que nesse ponto, De Paula, a alegação dele... Mas eu acho que nesse ponto, a alegação dele, é claro que uma votação de impeachment, pra mim esses caras aí, eles têm lado político, eles não vão nem olhar, por exemplo, a forma de defesa ou talvez aí o ataque. Isso ele mesmo. Tá ali porque, eu gosto de A e odeio B, então ele vai votar de acordo com a predileção dele. Ele não tá ali pra analisar elementos, mas eu acho que a defesa do Augusto, ela vai se escorar justamente nesse sentido. Vai falar, vocês querem me empichar por causa dessa parceria da Vai de Bet que não deu certo, porém, o inquérito policial que foi concluído, até agora, até que se prove o contrário, até que apresentem de forma definitiva, mas ele vai falar, não me liga absolutamente nada. Então, ele vai alegar novamente que é um golpe. Sim. Nesse ponto, ele vai alegar que é um golpe. Então esse foi o pessoal da Energia 97, já deixando os créditos na descrição. Cara, esse Santista tá em Nárnia, né, cara? Cara, qual que é o maior público da Neoquímica Arena? A lógica do Corinthians, né, mano? É porque o Santos estava jogando, não é porque o Santos estava jogando, é porque naquele jogo o Corinthians tinha aumentado a capacidade lá de 47 mil para 49 mil lá, então é óbvio que o cara fala que o Corinthians não lota estádio, pelo amor de Deus, mano. Quantas partidas aí acima de 40 mil torcedores, o Santos bota 7 mil na Vila Belmiro lá, 6 mil torcedores, então, cara, é ridículo. E domingo aí veio o Dorival, mano, se ele inventar de colocar time misto, já vou começar a pegar no pé dele, cara. Domingo é força total e parece que o Memphis aí quer jogar de qualquer jeito o jogo de domingo. Se tiver em condições, se tiver com 70% de condições, bota o Memphis pra jogar, não tem essa. Cara, melhor que colocar o Romero, o Thales Magno ou o Hector Hernandes no ataque, cara. O Hector Hernandes ontem não pegou na bola, né, cara? Que jogador, que atacante inútil, né? Nossa, cara, horroroso. Então, domingo aí, botar a força máxima. Quem dera se a gente tivesse o Garro, hein? Pô, faz muita falta o Garro aí no Corinthians, no time titular. Então, domingão, 4 horas. Santos vai estar sem Neymar. Mesmo que tivesse com o Neymar também, a gente ia passar o carro do mesmo jeito. Então, domingo já vou estar aqui 3-0 pro Corinthians e 3 gols aí. 2 gols do Memphis Depay e 1 do Yuri Alberto. Se o Memphis Depay não jogar, talvez o Romero ali entre no lugar dele. Eu acho que é o mais favorito a entrar no lugar do Memphis Depay, se ele não jogar, até porque o Dorival já mostrou que tem a preferência entre o Romero, o Thales Magno e Hector Hernandes, o Romero ali. Então, vamos ver. E o Dorival, pelo amor de Deus, larga esse 4-1-4-1, cara. Não vai dar certo com o Corinthians, cara. 4-1-4-1 não dá. A gente não tem pontas de velocidade pra jogar nessa formação. Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.